Olá, estamos aqui novamente com mais um programa do Desenvolve Vale, sempre trazendo um conteúdo importante para você, telespectador, que leve a reflexão sobre o desenvolvimento, sobre o dia a dia profissional, de quais são as perspectivas para o futuro do ponto de vista econômico, e assim a gente vai trazendo aqui cada vez mais temas que interessam a você. Hoje, último programa do ano, 31 de dezembro, momento aí de reflexão, momento em que todos nós estamos pensando já no ano que vem, o que vamos fazer diferente para ser melhor, quais são as correções que devemos corrigir para poder ter um dia a dia mais tranquilo, mais próspero, tudo isso. E o nosso objetivo é sempre trazer essas pautas com os maiores especialistas no tema. Hoje eu convidei Eduardo Campos, sócio-diretor da Excelia, que é uma grande empresa de consultoria financeira e planejamento orçamentário. Eduardo, prazer grande você estar aqui com a gente, conversando aqui com o pessoal do Desenvolve Vale, com os nossos telespectadores, que são pessoas que buscam aqui no Desenvolve sempre algum conteúdo que possa ser positivo na vida dele. E a parte financeira não pode ficar de lado, porque eu acho que a tranquilidade financeira todo mundo quer, independente da situação social, independente da condição profissional de cada um. Então, é um prazer muito grande você que veio de São Paulo participar conosco aqui do programa do Desenvolve Vale na TV Tati SBT. Prazer é todo meu, Kiko. É um prazer participar aí do programa do Desenvolve Vale, que traz um conteúdo tão relevante para uma região economicamente tão importante para o estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. E, sem dúvida, a questão financeira, principalmente agora na reta final do ano, é uma constatação por parte do empresariado de como foi a performance do ano anterior. E, por outro lado, é um momento de pensar em perspectivas e considerar o que o aguarda no ano seguinte, né? Então, na Excelia, a gente tem um trabalho importante de assessoria e consultoria para empresas para pensar esse futuro e se organizar para poder executar com qualidade. Eu acho que é assim, né? Mesmo se tratando de um tema financeiro, de um tema técnico, as pessoas estão constantemente pensando em como ter uma empresa melhor, mais saudável, sem tantas preocupações financeiras. E eu vejo que tem alguns assuntos que dependem do empresário, depende da pessoa. Outros são situações externas, né? Eleições, coisas que impactam o cenário econômico. Como é que você está vendo este momento? Perfeito. O empresário, né, Kiko, ele tem que lidar com algumas externalidades, né? Não adianta considerar só o que está sob o controle do empresário no dia a dia da gestão da companhia. E agora em 2022 a gente teve uma agenda importante aí com eleições presidenciais e a formação da Câmara e do Senado. E óbvio, há uma expectativa grande com relação à equipe, né, que vai ser montada para ministérios do próximo presidente e o impacto que isso pode trazer para a esfera empresarial e econômica, né? Nas últimas semanas a gente veio acompanhando aí com atenção a questão da PEC do teto de gastos, uma certa flexibilização da política fiscal, o que poderia preocupar um pouco o empresariado, principalmente com relação à atração de investidores internacionais e o movimento de financiamento do desenvolvimento empresarial e econômico do Brasil. Mas as forças, né, já estão se acomodando e a expectativa é que, especialmente nesse primeiro ano, não tenha nada drástico. Não há uma perspectiva de mudança de marco regulatório muito relevante para o primeiro ano. Então, do ponto de vista de planejamento para 2023, os efeitos não devem ser percebidos ainda, e aí realmente é uma esteira de preocupações mais macroeconômicas com a relação da inflação persistente e outras, né, variáveis macroeconômicas que já vêm se desenvolvendo aí ao longo de 22 e impactando a gestão das empresas, né?
me permita um parênteses, Claro. esse ponto que você coloca é extremamente importante, que as coisas já vão se acomodando. Independente da posição política de cada um aqui, do telespectador, eu tenho falado aqui no nosso programa que o brasileiro é muito resistente. Nós já teve presidente que impeachment, já teve briga política de tudo quanto é jeito e as coisas não pararam. Nós temos que confiar nas instituições, por mais críticas que nós tenhamos sobre todas elas. Mas temos que somar para que as coisas aconteçam. Acho importante o foco dentro da empresa. Por exemplo, juntou eleição, Copa do Mundo, feriados que já existiam. Isso é complicado, né? Isso sim preocupa. A gente precisa virar esse ano agora e encarar as coisas com força dentro da empresa. Isso é o que eu acredito, porque nós estamos numa região, o Vale do Paraíba, eu só escuto pessoas falarem, eu gostaria de morar lá nas cidades do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, porque é notório, tem um aeroporto agora que é um grande diferencial, né? E não deixar esses fatos externos desmotivarem, porque é preferível, e aí eu queria ouvir de você assim, internamente, se a pessoa tiver um foco para dentro da empresa dela, talvez seja mais saudável do que ela ficar com tanta preocupação externa, né? Porque o externo se ajusta. Claro, bem dito, Kiko. Assim, na verdade, o empresário brasileiro ele já vem lidando com essas externalidades há bastante tempo, né? E principalmente do ponto de vista político, né? O brasileiro teve que se mostrar muito resiliente e capaz de se adaptar à realidade, né? Então, aqui no Brasil a gente passou, por exemplo, por um momento aí de quase 16 anos de um poder mais centro-esquerda e agora a gente está vivendo, né, viveu os últimos 4 anos mais de centro-direita, mas fundamentalmente, né, o que a gente entende, principalmente como consultores de empresa, é que não adianta o empresário ficar inconformado com a política e com o ambiente externo se ele não se preparar internamente para responder a essa dinâmica de mercado, né? E o que pode ser uma preocupação e um indício de momentos de maior dificuldade de navegar num mercado, seja em razões de política de taxa de juros ou até questão de inflação, para outros é uma oportunidade, como aconteceu durante a pandemia do Covid, né? Foi um momento dramático para várias empresas da economia real, mas para outras foi momento de realmente se provar, testar novos modelos de negócio e saíram muito mais fortalecidas da pandemia, né? Então é fundamental saber lidar com esse momento e olhar para o futuro com pragmatismo, né? O que eu posso fazer para me adaptar. Exatamente. E depois eu queria também entrar num tema de planejamento. Eu queria saber, você que atua diretamente com consultoria nessa questão de organizações, de questões, planos financeiros, as empresas brasileiras estão focadas em planejamento ou vão ali se adaptando ao dia a dia? Bom, na verdade, é muito comum o empresário brasileiro, principalmente porque boa parte da nossa economia ainda é liderada por famílias empresárias, né? Então, existe uma certa informalidade nessa questão do planejamento e como o Brasil é muito volátil, é sempre um planejamento de curto prazo. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Então, na nossa visão, é preciso conciliar essas duas visões, a de curto prazo e a de longo prazo. Perfeito. Eduardo, nós temos um breve intervalo comercial, vamos para um intervalo rapidinho e voltamos em seguida. Combinado. Muito bem, estamos de volta hoje com Eduardo Campos, sócio-diretor da Excelia, uma grande empresa focada por planejamento e assessoria empresarial. Eduardo, a gente falava no primeiro bloco dos desafios das regiões, das situações macros, né, externas, que não depende
diretamente da empresa. Mas se a gente trouxer um foco para a empresa, né, a importância do planejamento, porque eu vejo muita gente na correria, bons empresários, pessoas trabalhadoras, mas às vezes estão ali passando situações difíceis. Como é que você vê esse ciclo de planejamento estratégico? Ótimo, Kiko. Na verdade, é comum o empresário, né, confundir um pouco o planejamento com o orçamento, né? Então, o orçamento é uma dessas dimensões da manifestação do planejamento que ele realiza. E o empresário ali mais numa gestão intuitiva acaba se preocupando com metas comerciais e como isso vai refletir na gestão financeira da companhia. E com isso ele se esquece que existe uma visão talvez um pouco mais estratégica e tática para responder aos estímulos que vêm de fora, né, da companhia. Então, nesse momento é fundamental o empresário se preocupar em fechar com qualidade as demonstrações financeiras e contábeis dele do ano de 2022. Essa é a principal informação com a qual ele vai poder se basear nas projeções que ele pode fazer para 2023. E essas demonstrações financeiras, na verdade, elas têm uma série de informações importantes sobre como foi a performance operacional da empresa, né? Quer dizer, de tudo que ela consegue trazer de receitas, o quanto no fim o empresário consegue transformar em patrimônio para ele. Mas, né? Eduardo, eu tenho percebido que às vezes as empresas, os empresários, os empreendedores, eles se mobilizam demais, né? Patrimônio físico, mas o fluxo de caixa é o que pega o cara na esquina. Né? Para o nosso telespectador, quem tiver com problema de fluxo de caixa, que dinheiro vivo para pagar folha de pagamento, para fazer pagamentos de custeio, o que ele deve fazer? Bacana essa sua pergunta, Kiko, porque realmente essa é uma das principais situações que a gente encontra quando é contratado por uma empresa que realmente existe uma disciplina de gestão de caixa que o empresário faz ali no aplicativo do Internet Banking da empresa, né? Então ele fica monitorando entradas e saídas, mas ele não analisa esse fluxo de caixa e muito menos olha para o futuro, para os próximos 3, 6 meses e qual é a expectativa de geração recorrente de caixa da companhia dele. E o empresário brasileiro, né, isso é importante ressaltar, quase que num senso heróico de desenvolver e de gerar emprego, de fazer as coisas acontecerem, ele é um investidor nato, ele abre novas unidades do negócio dele, ele monta novas linhas industriais ou pontos de venda, mas muitas vezes sem fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira desses investimentos. Até dentro de um prazo, né? Porque às vezes o cara está inaugurando uma empresa, está ampliando, usando dinheiro do cheque especial. Exato. Né? E você sabe que existem recursos, né, e que se forem buscados com com certo planejamento, vão ter uma situação de conforto, com carência, que vai permitir ele fazer a coisa mais tranquila, né? Sem dúvida. Essa análise de viabilidade econômica, na verdade, ela demonstra quanto tempo vai levar para o investimento maturar e trazer de volta para a companhia aquele caixa que foi necessário para poder trazer aquela nova linha de receitas. Vocês atuam em negociação de dívida de empresas? Sim, e aí uma parte importante, né, o empresário brasileiro às vezes é avesso a capital de terceiros, né, e é muito focado em colocar o próprio capital no desenvolvimento da sua própria empresa, mas um componente importantíssimo é esse capital de terceiros. E aí o mais importante ainda é o planejamento, né, Kiko? Ao invés de recorrer a linhas de curto prazo, de bancos, de capital de giro, como você disse, o cheque especial que está ali à mão, mas que é muito caro, principalmente no Brasil, agora com o Selic próximo da casa de 14% ao ano, isso traz um custo de capital que é quase proibitivo para a maioria dos investimentos. Agora, Eduardo, a gente tem que fazer uma crítica aqui ao nosso sistema, porque o cidadão já está lá com os desafios da empresa dele. Tem os problemas normais que todas as empresas têm, né? E tem que ter resiliência, tem que saber encarar os problemas. É um leão por dia, como a turma fala. Sim. Aí
ele precisa de um capital. Vai buscar lá ou no Desenvolve São Paulo, ou nos bancos públicos, ou no banco privado e tal. Às vezes a burocracia assusta o empreendedor. A gente tem que pensar um pouco em como desburocratizar. Eu lembro que na pandemia, e a gente convive muito com os empreendedores, imagina, o cidadão acordar vendo sua loja fechada, seu comércio, seu pequeno comércio fechado. E aí, algumas linhas de crédito exigindo balanço dos últimos não sei quanto, documento que comprove, ou seja, não que tenha que ser informal, não estou defendendo essa ideia, mas nós temos que ser mais ágeis. O setor público, ele só tem prazo quando você vai pagar. O seu IPTU vem o dia certinho, lá o dia que você tem que pagar, se você não pagar já tem multa. Agora, quando ele tem que te resolver uma situação, nem sempre ele consegue ter eficiência. Isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Então a gente precisa ajudar o empreendedor. O nosso país tem uma cultura, e quando eu falo empreendedor, gente, não é só o cidadão milionário que tem 1.000, 2.000 funcionários, é o cidadão que tem também um carrinho de pipoca aqui na esquina, é aquele que gera renda, é aquele que está trabalhando dignamente. Nós precisamos apoiar quem produz receita. Eu estou assim decepcionado com a discussão que está tendo aí de PEC, disso, daquilo. Por quê? Ninguém está falando em redução de despesa do nosso país. Está todo mundo pedindo para aumentar. E despesa? Ué, quando você está no seu orçamento público, desculpa o desabafo aqui, imagina, mas eu acho que faz parte da gente ter essa linha de raciocínio. Sim. Né? E, por sorte, temos pessoas como você, Eduardo, que essa serenidade, né, que chega com condições de dar um apoio importante nessa reorganização das empresas. Né? Exato. Na Excel a gente trabalha muito com reestruturação de negócios, inclusive reestruturação de endividamento. Muitas vezes a gente chega para prestar uma assessoria para uma empresa que por razões circunstanciais ou até mesmo de necessidade, ela acabou se endividando e com pior tipo de qualidade de dívida, que é a de curto prazo e cara. E numa dessa ela quebra, né? Exato. Então, nós entramos renegociando esses passivos, buscando linhas mais adequadas para o tipo de investimento que foi realizado de longo prazo e, em alguns casos, até encaminhando essa empresa para uma transação societária, né? Trazer um investidor, um novo... O que é muito comum hoje, né? Exato. Nós estamos vendo empresas comprarem empresas, que, aliás, é um tema que eu queria falar mais no próximo bloco, porque o nosso tempo está se esgotando. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida com Eduardo Campos, falando um pouco de planejamento estratégico. Muito bem, estamos de volta, conversando hoje com Eduardo Campos, que é sócio-diretor da Excelia, uma empresa especializada em grandes consultorias para ajudar aí nessa questão de planos estratégicos, como sair de algum momento difícil, enfim. E Eduardo está trazendo aqui informações importantes. Eduardo, queria ver com você o seguinte, quais são as tendências de mercado agora, na sua visão? Porque a gente tem visto aí empresas, uma comprando a outra, trazendo sócios. Como é que é esse ambiente? Como é que você está vendo tudo isso aí? Kiko, então a gente vinha falando aí sobre a adaptabilidade que o empresário precisa ter, principalmente, né, aqui no Brasil, onde o custo de capital para poder fazer crescer o seu negócio organicamente é tão caro, né? Então o acesso ao capital é uma grande restrição. E nos últimos anos o mercado financeiro tem se desenvolvido bastante, tem ficado muito mais sofisticado e tem trazido algumas opções, né? Para as empresas maiores e mais estruturadas, tem sempre a opção de acessar o mercado de capitais, se preparar e procurar investidores pulverizados que vão ajudar a viabilizar algum plano de expansão, de crescimento. E a outra tendência que já é bastante consolidada em alguns setores em particular é a consolidação de mercado por alguns players que vão adquirindo participação em outras empresas. Então, a gente viu isso acontecer amplamente aí no setor de saúde nos últimos 4, 5 anos. Uma consolidação forte, né? Exato. O setor de varejo já é bastante consolidado nas últimas 2 décadas, já vem com grandes movimentos de consolidação.
Mas isso vem permeando outras áreas e mercados que até então eram mercados ainda pouco consolidados e com players regionais de pequeno porte que estavam ali se degladiando no dia a dia para ser competitivo, né? Então, esses movimentos de fusão e aquisição, eles são principalmente um recurso que o empresário tem ou para se proteger ou para melhorar a sua competitividade ao ganhar escala, né? Então, ao invés de ficar competindo sozinho contra os gigantes que estão com muito mais capital, com muito mais estrutura, inclusive capital humano, para poder crescer e capturar as principais tendências setoriais, o empresário tem visto nessa soma de esforços, né, de se juntar a um grupo de outros empresários que também atuam no mesmo segmento ou em segmentos complementares, como uma alternativa para se posicionar melhor e ter resultados melhores. Agora, Eduardo, vamos pensar, porque o cidadão que eventualmente esteja pensando em ter um sócio, até para alavancar, acelerar crescimento, seja lá qual for o motivo, ou até para sair de uma situação difícil, Sim. ele fica receoso de abrir isso no mercado, né? Como que ele deve abordar? Qual que deve ser um primeiro passo para alguém que já está com a intenção de ou adquirir é mais fácil porque ele vai no mercado e tenta descobrir. Mas quando ele quer colocar a empresa dele como uma das possíveis para novos sócios, para uma fusão, sem se expor, porque o grande risco é não se expor, né? Sim, mas hoje esse mercado já tem passado por uma profissionalização importante de assessoria financeira. É importante o empresário... Vocês fazem isso? Exato, é importante o empresário entender que a assessoria financeira não é corretagem, né? Não é como um imóvel que você coloca aí numa plataforma de anúncios e pode abrir todas as informações ao público, né? É fundamental encontrar uma empresa, né, que possa preparar a sua empresa primeiro, antes de apresentar as informações ao mercado, fazer uma avaliação. Então, na Excelia, por exemplo, nós somos obcecados por geração de valor para o acionista, né? Então, a gente analisa a companhia, identifica o potencial, o que ela tem de mais positivo, ajuda a preparar para uma diligência de um possível investidor e assessoramos em todo o ciclo, né, de identificação de potenciais investidores, isso é negociação. Vocês preparam a empresa para chegar no mercado. Exato. Né? Ou seja, para já ter corrigido eventuais falhas que possam ter. Eu tenho ouvido falar bastante de empresas que estão querendo ser auditadas agora. Sim. Né? Como é que você vê esse movimento? A auditoria das demonstrações financeiras é um passo importante e garante um certo estado de preparação permanente para apresentar suas demonstrações financeiras. Tem algum tamanho mínimo de empresa para ter uma auditoria? Não tem. Existem também consultorias que fazem auditoria para empresas de todo tamanho, assim. Mas a auditoria ela é parte dessa preparação. É muito mais importante entender como é que essa empresa se posiciona dentro desse ambiente competitivo, o que ela tem a agregar a potenciais compradores, ou até o que ela pode monitorar no mercado para poder adquirir participação em outras empresas. E de maneira geral, isso é um exercício de olhar para fora e identificar o que tem acontecido no seu setor, quais são as tendências e novidades do seu setor. E a maioria delas demanda capital, ou seja, ou você vai ter que financiar isso com capital de terceiro ou capital próprio, ou vai ter que encontrar um investidor que embarque nessa jornada com você. Eduardo, e você comentou da saúde. Como é que você está vendo o e-commerce? Porque isso também passa por uma mudança de formato, né, dos negócios. Hoje todas as empresas acabaram sendo forçadas a ter algum tipo de atuação online, no digital, o que é salutar. Não necessariamente todos os mercados ou setores têm o mesmo tipo de performance nesse ambiente de e-commerce, mas hoje as principais tendências são essa, né? Quem trabalha com produto, explorar os canais de venda digitais. Hoje a gente tem redes sociais, redes de comunicação, e do outro lado muitas empresas de produto transformando isso em serviços, né? Então a gente tem visto tudo as a service, né?
Então, é uma mudança de uma quebra de paradigma. Ao invés de eu te forçar a adquirir um produto, eu te ofereço ele Quer dizer, como um serviço. não dá para ficar de fora desse mercado digital. Isso acho que é uma preocupação que todos devam estar atentos. Sem dúvida. Né? Perfeito. Eduardo, eu quero aqui agradecer bastante. O nosso tempo chegou ao final. O Eduardo, que é um grande especialista, sócio-diretor da Excelia, uma empresa especializada aí no planejamento financeiro, assessoria de fusão e aquisição, de você ter vindo trazer um pouco aí de orientação para o nosso público com relação aí a entrar o ano de forma mais consolidada, pelo menos já com pensamentos de planejamento. Perfeito, Kiko. Eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de falar para o empresariado aqui do Vale do Paraíba e desejo a todos um excelente 2023, que eu tenho certeza que vai ser muito próspero. Muito obrigado. E a você, telespectador, eu quero trazer aqui uma mensagem realmente de muito otimismo, que você não desanime, seja forte, seja resiliente. Sei que todo mundo tem desafio, o pobre, o rico, todas as classes sociais, não importa. Importa é a forma que você encara isso, com dignidade, com seriedade, trazendo aí a força interna que você tem para as mudanças que todos nós almejamos, que é a melhor qualidade de vida para todos nós e para toda a nossa sociedade. Um feliz 2023 e muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui no próximo sábado, novamente trazendo uma programação de grande conteúdo. Feliz Ano Novo!